Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje o Lauri Krug, aqui da cidade de Novo Hamburgo, que vem nos contar a história de Maratá, hoje cidade, antiga fazenda, depois colônia Maratá. Lauri. Primeiramente, muito obrigado, Felipe, pelo convite. E também agradecer àqueles que assistem o teu programa. Eu sei que é bastante gente. E vamos lá, vamos ver o que eu posso contribuir com a história do Maratá. A gente sabe que a tua contribuição foi muito grande na pesquisa, a questão dos lotes, divisões, a fundação, a colonização que antecede a colonização germânica, ocupação portuguesa, africana também lá. Então, se você pudesse primeiro, como que surgiu, né, nesse período de Sesmarias e dos primeiros portugueses, né, que se estabeleceram ali naquela localidade, naquela região? Sim. O que a gente sabe, o José Apolinário Pereira de Moraes, você conhece, você tem antepassado nessa família. Então, ele era um homem muito importante dentro de Porto Alegre. Esse camarada, ele era conhecidíssimo. E ele tinha uma influência muito grande com as pessoas que decidiam os destinos do Rio Grande do Sul. Ele era um homem comerciante e tinha relações estreitas com o pessoal do Rio de Janeiro. E isso tudo, quando eu comecei a olhar para as pesquisas no Maratá, eu fui obrigado a entrar, vamos dizer assim, na genealogia do José Apolinário Pereira de Moraes. Aí descobri que ele, como você sabe, né, ele teve bastante filhos. Uma prole numerosa. No primeiro casamento ele teve 4. Né? Importante aí que o segundo filho que ele teve, eu acho que até comentei alguma vez sobre isso contigo, que esse camarada foi jornalista lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que ele mandou esse rapaz para estudar no Rio, e em 1827 o cara já era redator num jornal lá no Rio de Janeiro. E partindo disso daí, depois, ele trabalhou uns 3, 4 anos lá e ele se desentendeu com alguém mais importante que ele dentro da empresa. Ele veio embora para o Rio Grande do Sul. Aí ele montou um jornalzinho aqui que não durou muito tempo. E esse José Apolinário Pereira de Moraes, filho, era o número 1, José Apolinário Pereira de Moraes, número 1, porque ele teve 3 praticamente com o mesmo nome. Então isso foi muito confuso, por isso que eu precisei pesquisar. Que toda vez que eu entrava nas pesquisas e achava esse nome muito repetido, com muita frequência era repetido o nome. Então eu lancei mão de pesquisar nos arquivos ali da Cúria e consegui achar, que a genealogia você conhece, uma parte dela, vocês já fizeram isso, né? E outra parte eu fui atrás para entender. Então eram 4 filhos do primeiro casamento. Essa mulher que ele casou era bem mais jovem que ele e ela faleceu, acho que lá por 1811, por aí, não tenho precisa a data agora. E aí depois ele iniciou um novo relacionamento com uma segunda companheira, porque na verdade ele nunca foi casado oficialmente. Exato. E essa segunda esposa, a segunda companheira dele, ele criou mais 10 filhos, dos quais sobraram 6, porque 4 faleceram. E esses 6, então, passaram a ser, depois nós vamos falar do Maratá, passaram a ser os herdeiros lá da Fazenda Maratá. Lá quando ele fez o testamento dele, deixou dito lá que esses 6 filhos e a esposa receberiam a Fazenda Maratá. Sim, a ideia era que os filhos do segundo casamento seriam os herdeiros da fazenda. Até porque os do primeiro casamento, eles estavam todos bem estabelecidos. A primeira filha, Apolinária, casou com um sujeito que era integrado na época no governo, estava no Rio de Janeiro, acredito, porque ele menciona isso lá em uma parte no inventário, ele menciona, olha,
eu não posso assumir a tutoria dos filhos, dos meus irmãozinhos de sangue, porque eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, que eu vou mudar para lá. E o outro, José Apolinário I de Moraes, jornalista, disse que não podia assumir porque ele estava adoentado, tinha uma moléstia, como se falava na época, que impedia ele, além dele não conhecer as lides da fazenda. Então, quando o Apolinário Pereira, ele faleceu em 1827, mas antes disso, em 1814, ele começou a receber uma sesmaria. E essa sesmaria que ele recebeu, ele estabeleceu essa fazenda que tem o lugar que a gente comentou, onde ele criou a sede da fazenda que fica hoje na BR 470, um pouquinho antes de São José do Sul. Sim, na verdade, esta área de terras ela era muito maior do que hoje é o município de Maratá. Sim. Mas aquele ali, basicamente, ao lado do município atual de Harmonia, ali ele tinha a sede da fazenda. Depois, ele foi comprando outras sesmarias, porque o pessoal recebia. Ele recebeu uma sesmaria. E depois os vizinhos dele também tinham, vários portugueses haviam recebido sesmarias. Então essas sesmarias ele foi comprando e foi formando toda a chamada Fazenda Maratá. Que chegou a ter quantos hectares? Mais de 10 mil hectares. Né? Maior, era mais de 10 mil hectares no total. Isso começava aqui embaixo, próximo à Fazenda do Pareci, hoje eu acho que é Matiel, por ali, ia em direção para o município de Harmonia, depois ia mais assim para noroeste, na direção da Linha Bonita, e depois a Salvador do Sul. E depois lá por cima, ia por cima da serra, pelos altos. Então, do Maratá que você conhece hoje, até na Esperança, ali, até lá em cima no alto, isso dava cerca de 5 quilômetros. Era um chapadão, né? Então o Apolinário de Moraes, o José Apolinário Pereira de Moraes, pai, nascido em 1857, em Portugal. 1757. 1757, desculpa, eu falei. Aí às vezes estão as confusões. 1757. Ele morreu em 1827, né? Isso você sabe bem, né? E quando ele faleceu, então foi aquele período assim que até eles acertarem e fazer o inventário, isso foi bem complicado. Porque havia algumas pessoas que não estavam muito concordando com isso. Se você olhar lá no testamento dele, tem uma coisa escrita assim, que ele tinha uma dívida que ele deixou no testamento. Mas eram 325 mil reais, uma coisa assim. Coisa insignificante. Mas isso era motivo para bloquear. Porque a viúva ficou com aqueles 6 filhos, tudo pequeno. O mais velho desses 6 era o seu antepassado. Era o José Apolinário Pereira de Moraes II. Nasceu em 1816, por isso que eu falei, tem 3. Exato. Aí, mais adiante, em 1818, aí, entre os outros que nasceram, em 1818 nasceram os 2 gêmeos. Os gêmeos. O Apolinário Pereira de Moraes e o José Apolinário Pereira de Moraes III. Então, isso era muito confuso, porque em Montenegro, na cidade, tem uma rua chamada Apolinário Pereira de Moraes. Uma rua bastante significativa. E nessa rua, eu olhava para a rua, olhava para os documentos que eu encontrava e sempre se repetia. Qual desses que é, né? Qual que é o José Apolinário Pereira? Mas veja bem, Felipe, foi muito difícil. Isso me tomou um tempão. Então, para pesquisar, para desenvolver tudo isso daí, eu comecei a procurar documentos no arquivo público. Eu tirei mais de 10 mil fotos dos livros de escrituras. E cataloguei tudo isso, criei planilhas, fui planilhando. Então, com isso, eu consegui criar um banco de dados. Aí eu pensei assim, bom, agora, que teve uma outra manifestação, um amigo meu lá de... Primeiro o prefeito, tu deve conhecer, o Miguel Raubenthal. Ele, numa ocasião, em 2005, 2006, por aí, ele comentou comigo que quando ele foi prefeito, ele procurou saber onde tinha algum mapa. Ele não localizou absolutamente nada de mapas. É um motivo porque não existe um mapa, então eu acho que eu posso lançar mão. Como eu trabalhava com projeto, e o AutoCAD é uma ferramenta que você consegue facilmente fazer lotes, né? Então eu comecei a fazer um trabalho para decifrar, para descobrir quais eram as terras
que pertencia ao José Apolinário Pereira de Moraes pai. Então foi um trabalho assim bastante longo. Eu estou desde 2013 para 2014 trabalhando em cima disso. Eu consegui achar a documentação e fui organizando e sempre buscando. Aí eu tive que localizar um ponto no Maratá para mim ter uma referência para poder começar a traçar, para descobrir como essas terras estavam. Aí fui eu encontrando todos os documentos com todas as descrições, olha, foi vendido em tal época. E com isso eu descobri que aquilo ali era a Fazenda Maratá, que iniciou em 1814, praticamente em 1827 ela parou. Sim, com o falecimento dele. Com o falecimento. Esse homem tinha muita coisa lá, Felipe. Você precisa ver que ele tinha tafona de fazer farinha, né? De mandioca, ele tinha um moinho para fazer farinha de milho, ele tinha uma máquina, duas prensas para fazer, acho que prensa milho, para tirar óleo. Tinha uma cachaçaria, um alambiquezinho. Tudo isso estava lá na fazenda. E mais recentemente eu estava lendo assim no inventário, eu achei uma coisa curiosa. Ele tinha assim 16 pás, 16 enxadas, tudo era 16. Significa que esse era o número de funcionário que ele tinha, que trabalhava na fazenda, era tudo feito à mão, né? Não tinha máquinas na época. Então é isso. Basicamente a Fazenda Maratá encerrou naquele período. Em 1827, quando ele faleceu, interrompeu, e aí depois levou longos anos, acho que até mais ou menos 1850. Nesse meio tempo, eu acredito que os dois rapazes que estavam, os irmãos gêmeos, estavam estudando num colégio militar, porque eles aparecem em alguns documentos que eu localizei, que eles eram sujeitos que uma hora era, no começo eram capitão, e depois eles foram galgando degraus. Sim. E aparece até num documento aqui, nesse livro de Ivoti, menciona alguma coisa num José Apolinário. Mas aí essa disputa pela questão da terra, ela se arrasta? Se arrasta a partir de 1834 até mais ou menos 1851. Foi quando eu comecei a encontrar novos documentos, que a viúva tinha uma área que o José Apolinário tinha deixado para ela. Ali mais ou menos, próximo a Montenegro, é um lugar chamado Faxinal. É um pouquinho antes, ali na Frango Sul, por ali, naquele lado ali. Ela tinha umas terras ali. Eu não consegui identificar porque não tinha uma escritura assim que dizia. Ao contrário, depois de Maratá, que você vê que estava tudo bem definido, quais medidas que tinha, e lá não, era uma área de terras. Quando ela vendeu essas terras, eu acredito que aí começou, os filhos já estavam formados e tal, e aí começou uma nova fase, porque eles começaram a se agitar para provavelmente se capitalizar e se desfazer daquela fazenda, porque eles eram militares que iam fazer lá, né? Mas o seu José Apolinário, o segundo, com a Momba, que era casado com a Momba, ele oscilava entre ficar aqui e a mãe dele, lá em Montenegro, porque ele ficava aqui no alto, aqui no Valahai, né, na região de Dois Irmãos, e ele estava lá. Ele, inclusive, ele faleceu lá depois, na Fazenda Maratá. Eu achei um documento aqui em Montenegro que diz que ele faleceu na fazenda dele, né, em Maratá. E que ele foi sepultado na fazenda dele. Eu acredito que seja no cemitério de São José do Maratá. Não encontrei a sepultura. Lá você encontra vários Morais enterrados dos mais jovens. Mas na localidade de São José do Maratá? São José do Maratá, aqui embaixo. Não São José do Maratá, ou seja, o antigo São José do Maratá. Porque hoje nós temos São José do Sul, isso ficou muito confuso, mudou bastante. Aquela igreja que fica à esquerda, quando você sobe, passa da ponte, logo no topo, lá em cima depois, você tem uma igreja que fica no alto ali, a igreja de São José. Ali atrás tem um cemitério mais novo, moderno, e lá no fundo tem um gramado e estão os Morais por ali, alguns Morais estão por ali. Né? Porque foi uma numerosa descendência, né? Sim, só o Moraes sim, casado com a Momba, foram 10 filhos e 104 netos. Pois é, sim, eu sei, a história é bem interessante. Nesse período, então, que eles vendem, e que aí tem o Kochenburger, tem outros, né, alemães que acabam fazendo esse loteamento ali das terras. Na verdade, eles fizeram assim,
provavelmente eles fizeram uma grande conversa antes disso, porque reuniu um monte de pessoas. A primeira leva de terra que eles venderam foram 3 dos irmãos, porque eram 6, né, os herdeiros. 3 herdeiros venderam uma parte que ficava do lado esquerdo do Arroio Maratá. Que olhando do Salvador para... O rio desce de Salvador para cá, né? O lado do rio do Caí. Então, o lado esquerdo era o lado de cá. Era considerado, na época, como São Sebastião do Caí. E no lado de lá era do Triunfo, fazia parte de Taquari e Triunfo. Então, os documentos do lado de cá foram feitos aqui em São Leopoldo, no cartório de São Leopoldo. O registro dessa escritura foi feita quando 3 herdeiros da família Moraes venderam uma meia légua em quadro no lado de cá, no lado de São Sebastião do Caí, que eu chamo no meu mapa lá, quando você for entrar no site, você vai ver lá, área A. Isso é longe, distante dali onde que nós vimos, onde era a sede da fazenda. Né? No outro lado, a área se chamava, eu dei o nome de área B, pertencia a Taquari. E isso foi feito lá em Triunfo, esse documento. Então veja que eu Sim, houve um trabalho de garimpagem. Sim, muito grande, é enorme. Né? Montar esse quebra-cabeça. Sim, né? sim, mas através de documentos, porque aí você tem uma fonte primária, uma fonte segura, não é o documento oficial, não tem, Exato. Não tem o que discutir, né? Então, todas as informações que estão ali, elas estão todas com fontes. Cada documentinho dali foi catalogado, fonte, e está lá nas pesquisas. Bueno, aí eles conversaram aqui com esse pessoal, com o Andreas Kohlmeier, era um homem influente aqui na região. Depois, mais tarde, descobri, ele era maçom também, e ele pertencia a essa igreja de Novo Hamburgo. Se você olhar os documentos dos livros da nossa comunidade luterana aqui, do centro, Hamburgberg, lá, né? Ali no começo, assim, tem ele foi, uma época que ele foi o tesoureiro dessa, quando ele era jovem, né? Ele casou depois com uma senhora dele, era católica, da família dos Lerner, né? E ele casou então com essa mulher e tinha filhos aqui, começou aqui a vida dele. E ele se reuniu com esse pessoal Moraes e criou esse projeto de fazer uma colônia em Maratá. Imagina a cabeça desse camarada. Ele era um cara à frente do seu tempo, né? Porque ele comprou uma légua em quadro. E essa área A, do lado de São Sebastião do lado de São Sebastião do Caí, ela tinha meia légua em quadro. No lado de lá, mas isso não é uma meia légua em quadro regular, porque aqui você conhece o Maratá, é tudo acidentado. Mas eles fizeram medições e chegaram à conclusão que aquilo ali dava uma meia, e desconsideraram as áreas onde tem os arroios, tudo isso foi desconsiderado. Eles só viram uma terra que dava que daria para os colonos aproveitarem, né? Então, no lado de lá, a mesma coisa, meia légua em quadro. Essa já era um pouco mais regular, que terminava lá no topo da serra. Ele juntou essas duas áreas. Primeiro ele comprou em São Leopoldo de 3 herdeiros. Depois, no cartório de Triunfo, ele comprou de outros 3 herdeiros no lado de lá. Juntou tudo isso e aí ele fez uma associação com o João Pedro Frederico Schreiner, daqui, o Schreiner, a gente fala, é o Schreiner, né? Aqui de São Leopoldo. Esse camarada tinha instrução, porque essa família era bem conhecida, e eles estudaram aqui em São Leopoldo. Os pais eram bem de vida. Então, o que aconteceu? Esse camarada era o braço das escritas. Bom, ele pegou ele para ser sócio e pegou uma outra figura importante que quase ninguém menciona nada, até há pouco. Eu não tinha escutado alguém falar sobre o Carlos Valentim Hoskin, é um inglês. Esse cara era um comerciante muito forte em Porto Alegre. O pai dele, ele veio com o pai, casou com uma brasileira em Porto Alegre e depois se mudou para São Leopoldo e começou a comprar terra. Ele virou um sujeito que intermediava os negócios, né, entre os colonos. Ele falava bem alemão. E interessante que eu notei outro dia, vendo em vários documentos da Igreja Luterana, ele foi padrinho em vários lugares. Ele era católico, mas ele era padrinho das crianças, porque ele é um sujeito que tinha bens, todo mundo queria ele para compadre. Sim.
Com isso, ele tinha um relacionamento importante com todas as pessoas. Eu achei uma figura, e ninguém fala dele, por quê? Porque ele morreu em Montenegro, depois lá em 1891, e não teve filhos, por isso que ele ficou esquecido pela história, saiu fora. Bom, então o Andreas Kronborg tinha o Schreiner e tinha o Hosking. Esses dois viraram sócios. O Hosking entrou com terras e o outro entrou com a sabedoria, o conhecimento. Ele nomeou tanto por cento para um, tanto. Tem um contrato disso. Esse contrato eu localizei. Eles criaram uma sociedade para vender terras, para comercializar terras particulares. Então, a colônia de Maratá é uma sociedade que foi feita particular, não tem nada a ver com o Estado, com as outras colônias nossas aqui, é bem diferente. Sim. Né? E o grande cabeça disso aí era o Andreas Kronborg, ele que iniciou. Mas eu sempre ficava bastante intrigado com isso, porque ele comprou essas duas áreas e para cada uma ele pagou 5 conto e 500 mil reais, mais os impostos. Isso era muito dinheiro na época. Para ter uma ideia hoje, mais ou menos assim, fazendo uma analogia, porque um professor de Minas, que eu pesquisei, ele fez um trabalho de pesquisa sobre isso. Quanto valia 1 quilo de ouro na época, em 1860? Tu precisava, para comprar 1 quilo de ouro, precisava 1 conto de reais. Então, o seu Andreas pagou 5 conto e 500 para o lado de lá e para o lado de cá, 11 conto de reais. E ele era ferreiro, você sabe a história dele, ele era ferreiro aqui no Travessão. E eu ficava me imaginando, mas como que esse camarada tinha 11 conto de reais naquele tempo, com um simples ferreiro, como ele ia juntar tanto dinheiro? E aquilo ficou assim anos e anos, eu sei lá, 4, 5 anos. Um belo dia, por acaso, pesquisando nos arquivos de Porto Alegre, eu encontrei um documento que falava, eu li assim, aquele nome comprido, Kronborg. Opa, chamou a atenção. Eu fui ler umas 4 páginas, 3 ou 4 páginas. Estava lá toda a rescisão do dinheiro que ele havia pedido emprestado. Ele pediu emprestado, olha o cacife de homem em Porto Alegre, os caras emprestaram, ele tinha 1 conto só. Ele pediu 10 contos de reais emprestado e comprou essa fazenda Maratá para fazer a colônia Maratá. Mas imagina, comprou para lotear, para vender, para arrecadar. Não, mas aí que está o grande lance. Por que entrou o Hosking? Quem era o Carlos Valentim? Ele era um cara sábio, né? Ele era procurador. Assim ele foi catalogado em São Leopoldo, como procurador, é a profissão dele. Então, esse cara entrou para fazer, como ele tinha conhecimento com todas essas, a história, ele entrou para fazer essa medição. E para fazer a medição, os Morais não tinham dinheiro. Então ele pegou uma área de terra muito grande, alguma coisa de mais de 1000 hectares, que eles deram uns pedaços de terra, os herdeiros, deram para o Hosking para ele fazer a medição. Daí ele fez a medição. E ele foi fazendo tudo aquilo que se viu no mapa lá, todo aquele, traçou todas e abriram as picadas. Mas tem um detalhe ainda, antes disso, de eles fazerem isso, no meio das terras, tinha um único proprietário que tinha uma área ali, com mais ou menos 2000 hectares, que era o Barão do Jacuí. Esse Barão do Jacuí tinha comprado de outros herdeiros, de outras famílias, e ficou ali no meio. E quando o Andreas e essa turma, quando o Andreas comprou as terras e eles foram fazer as medições, eu acredito que eles foram conversar, porque não achei documento, com o Barão. O Barão também medir junto e vender para os colonos. Então você vai ver que, se você olhar no site depois, toda aquela documentação, lá aparece. As picadas foram criadas. Picada Santo André, Picada Santa Catarina e Picada do Barão, que ficava do lado das terras a leste. Entre hoje São José do Sul e o Maratá, São Pedro do Maratá. Ali ficava a Picada do Barão. Os alemães chamavam a parte alta, porque ela começava lá em cima, bem no alto lá, e ia até o Arroio Maratá. Isso dava mais ou menos uns 7 quilômetros. Era mais de 1 légua de comprimento. E ele dividiu isso em 2 partes e dividiram essa área, a Picada do Barão, em 20 lotes. E venderam o pessoal que ia daqui para lá.
Meu caro, passa tão rápido o tempo na TV, né? O tempo até ficou curto para tudo que a gente tem para contar, mas claro, você vem numa próxima oportunidade aqui conosco. Né? Laurice, se puder deixar suas considerações finais, até para um gancho aí para a próxima entrevista. Olha, eu acredito que eu sei que tem muitas pessoas que moram em outros estados, inclusive, outros municípios, que estão pesquisando, muita gente jovem pesquisando. Eu acredito que eles podiam acessar um site, não sei se você tem Pode como depois fazer a propaganda. O site é simples, entrar no Google e só colocar imigrantes de colônias de imigrantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E aí já vai abrir o site do amigo professor Carlos Reuser. E onde você tem também publicado seus estudos. Sim, onde eu publiquei 2 artigos. Um sobre o Maratá e o outro sobre a fazenda Vitória, que fica do lado, pertence hoje, é um distrito do Maratá. Obrigado, Lauri, por ter aqui dividido o teu conhecimento, né, comigo, conosco, né, com os nossos telespectadores aqui da Vale TV. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Unsere Familien. Continuem nos acompanhando aqui no canal 14 da NET e também na internet, no YouTube e no Facebook.